Olá, bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Comece Bem o Seu Dia, um programa devocional, algo que com certeza te ajuda no seu dia a dia com Deus, te inspira, às vezes te corrige, mas te corrige para você ficar cada vez melhor. A palavra de Deus ela é assim, uma hora ela nos anima, outra hora ela nos corrige, outra hora ela nos liberta, depende daquilo que estamos precisando, porque a palavra de Deus não volta vazia, ou seja, o que você vai ouvir aqui, você vai assistir, com certeza fará sentido para você. E uma coisa que é importante, que nos ajuda demais, eu conto com você, é que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, que você compartilhe essa mensagem e, se possível, você printa a tela, posta no Instagram e me marca lá, PR Paulo Oficial, e pode também marcar a Igreja para Sempre. Isso aí vai nos ajudar a ter um alcance maior. Ultimamente eu tenho falado alguns assuntos na igreja e muitos deles têm a ver muito com as nossas emoções. E eu quero falar de um assunto aqui que a gente observa que cada vez ele está mais real entre as pessoas. Real entre os relacionamentos, amizades, seja no trabalho e até mesmo na criação no lar. Sabe o que que é? É a rejeição. Como que tem sido comum lidar com pessoas, tratar pessoas, pode ser um jovem, como pode ser um adulto, como pode ser até uma pessoa idosa. Às vezes a gente fica assim, achando que a rejeição é frescura, é bobeira, e na verdade não é. É um assunto muito sério e que hoje, com a experiência ministerial, com a experiência de vida, eu vi como que a palavra de Deus nos ensina sobre esse aspecto. Talvez você fale, ah, não, mas eu não tenho isso não. Será? Vamos dar uma olhadinha? Eu quero compartilhar com você em Lucas 8:36, que diz assim: os que tinham visto isso, eu vou explicar depois. Os que tinham visto isso contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Veja só, Jesus ele chega numa cidade, e quando chega numa cidade, um homem endemoniado, possesso, com a vida destruída, o encontra e ele é liberto. Ele tem a sua vida mudada. E o que acontece quando ele tem a sua vida mudada? As pessoas rejeitam a Cristo. As pessoas não gostam daquilo que aconteceu. Mas sabe o que aconteceu? Quando todos os demônios saíram da vida daquele homem, os demônios entraram nos porcos. E esses porcos, eles pularam pelo despenhadeiro, por um abismo, e morreram. A Bíblia diz que foram cerca de 2.000 porcos. O que acontece? As pessoas têm medo, as pessoas olham o prejuízo, porque tinha dono aqueles porcos, e rejeitam a Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus entra no barco e vai embora. Só que ele vai embora para onde? Ele vai embora para Lucas capítulo 8, versículo 40. Olha o que está escrito. Quando Jesus voltou, então, ou seja, ele foi para Gadara, ele volta. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Apóstolo, o que isso tem a ver? Ambiente. Talvez você foi criado num ambiente que as pessoas não te entenderam, que você foi rejeitado, que é a sua maneira de ser, ou muitas vezes até um ambiente um pouco mais hostil. Seu pai não gostava de você, sua mãe, ou você foi criado por uma avó, sei lá. E tudo isso causa dentro do ser humano esse sentimento de rejeição. É onde muitas vezes ele é inibido de conversar, ele é inibido até de arrumar uma namorada ou um namorado. No trabalho ele não flui, porque ele tem sempre essa síndrome de rejeição e ele não entende que aquilo dali, em Cristo Jesus, é vencido. Na palavra de Deus, é vencida. O próprio Jesus diz assim: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Veja, Jesus foi rejeitado e não tem problema nenhum. O problema não são as pessoas que nos rejeitam. O problema não é a pessoa que te rejeitou. Não. Pior do que isso é como você vai lidar com isso. Você vai se sentir inferiorizado? Você vai se sentir esquecido? Você vai se sentir não amado? Você vai se sentir não valorizado?
Porque um grupo, assim como teve um grupo que não recebeu Jesus, que não aceitou a Cristo como Messias na vinda dele nessa terra, pode ter um grupo que não tenha te aceito. Eu sei que é muito triste, um pai, uma mãe, ou alguém que deveria te amar, acabou te rejeitando. Eu garanto, na maioria dos casos, essa pessoa foi rejeitada. Mas tudo bem, é com você esse assunto aqui. Será que você não está precisando dar uma olhadinha que a rejeição não está em você? Que a rejeição está no valor que você está dando para pessoas que você gostaria de ser aceita. A pessoa não precisa ter rejeição nenhuma da vida, mas ela quer participar de um meio. Ela quer participar de um grupo de pessoas, seja empresários, seja de pastores, seja de amigos, não importa. Ela deseja, ela colocou no coração dela que ela precisa ser aceita num determinado ambiente. E aí o que, que acontece? Ela se anula, ela não tem opinião própria, ela vive agradando as pessoas e ela não flui. Porque ela tem que ser um personagem. Eu não vou dizer para você que eu já cheguei a ser um personagem. Eu seria sincero. O problema não é o que você forma, é o que você se torna. Mas eu já me anulei para participar de alguns ambientes. Na época de empresariado, às vezes você tem que sorrir no momento que você não deveria, não estaria com vontade nenhuma de sorrir. E isso não flui. Isso está provando que tem alguma coisa que precisa ser tratada, que precisa ser esclarecida. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você nesse devocional, você não tem que ter esse sentimento de rejeição. Ainda que pessoas te rejeitaram, é problema delas. Jesus estava num ambiente que o rejeitaram. E logo em seguida, ele estava num ambiente onde pessoas celebravam, pessoas estavam alegres. Sabe uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás? Jesus ele não ia onde ele era tolerado. Jesus ia onde ele era celebrado. Quando eu aprendi isso, eu confesso a você que eu não entendi muito não. Eu fiquei meio assim, falei, poxa, mas que ensino assim, parece amargo, né? Aí eu fiquei. Mas depois, pensando melhor, lendo a palavra de Deus, assistindo a mensagem completa do que esse pastor falou com essa frase, não vá onde você é celebrado, mas aonde você é celebrado, eu vi que ele estava certo. Sabe quando um pai corrige um filho, o filho tem aquele entendimento que o pai está sendo a pior pessoa, mas quando ele cresce, quando ele amadurece, ou só quando ele casa, ou só quando ele tem filhos, que ele vai entendendo algumas atitudes que o pai teve, para ele era novo, para ele era absurdo, mas existia a experiência. Então, quando eu falo isso para você, talvez você fique assim, ah, mas como? Não, mas eu quero estar com aquelas pessoas, eu quero estar naquele lugar. Mas se as pessoas não te querem? Você sabia que não tem problema nenhum as pessoas não te quererem num ambiente? Existem pessoas que não me querem num ambiente, qual o problema? Mas existem pessoas que buscam a minha presença para estar naquele ambiente. Esse é o lugar que eu quero estar, porque esse é o lugar que eu vou fluir. Esse é o lugar que eu vou discipular, que eu vou compartilhar, que eu vou ser discipulado, que eu vou ser empoderado, que eu vou amar e ser amado, que eu vou concordar e discordar, e tudo com paz, tudo com alegria. Agora, aquele lugar que você não é você, porque senão você não vai ser aceito, será que não tem alguma coisa lá atrás que criou em você esse desejo de aceitação? E não distorça a minha palavra, não estou falando que agora quem não te aceita é porque você é uma pessoa extraordinária ou eu, não, aquele ambiente não me aceita, não, porque eu sou uma pessoa extraordinária, eles que não prestam, não, não é isso. Eu estou dizendo para você que pode acontecer, sim, de ambientes não se identificarem com você. E não sofra por isso. Se encontre em Deus, se cure em Deus. Apóstolo, mas como que eu me curo em Deus? Já que você tem que ter algum sentimento, tenha sentimento de que você é filho de Deus, que você é a coroa da criação, que você é único, que Deus te formou para um propósito estabelecido. Você não está fruto do acaso. Ah, apóstolo, mas você não sabe como que eu fui gerado.
Eu não preciso saber. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Talvez o caminho que ele usou não foi o mesmo caminho que ele usou na minha vida. Mas tem caminhos que Deus usou na minha vida e que ele pode não ter usado na sua. E não tem problema nenhum. Não se sinta rejeitado. Não fique atrás de aceitação. Não fique atrás de estar num grupinho porque você acha legal. Isso aí acontece muito na escola, né? Você vê muito em filme de estudantil e tal, que a pessoa na escola ela era rejeitada. E o grupo que a queria, assista o filme O Extraordinário. Tá aí uma dica. Assista O Extraordinário. Muito tremendo. Um filme muito edificante. Todas as vezes que está passando na televisão, eu assisto. Por quê? Porque ele é um filme que nos ensina que a rejeição tem a ver com o outro e não com a gente. Vá em lugares que você é celebrado, frequente lugares aonde você é esperado e dá uma olhada se você está tendo que frequentar lugares para estar num grupo, sendo que naquele lugar a sua vinda ou não é indiferente. Que Deus te abençoe, que o Senhor te cure e te guarde e que essa palavra faça diferença na tua vida. Lembrando, hein? Compartilha, dá o seu like, deixa aí um pedido de oração, dá um bom dia. Valeu!